Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia! Sim! Terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, mais conhecido como terça-feira. Como é que vocês estão? Olha aí, ó. Vamos preparar um café, que o dia tá começando, e um cafezinho é tudo para estar energizado para começar o dia. Olha aí, ó. Como é que vocês estão, hein? Me contem, deixem aí nos comentários de onde vocês são. Estamos começando o dia. Ai. Ontem eu postei aqui um vídeo de uma mulher, né? Já é uma mulher formada, uma adulta, que ela tava... Se você não assistiu, depois assiste aí nos meus stories. Stories, e agora eu tenho que falar stories, porque... as pessoas falam que não é stories, é stories. Então, e aí eu postei ali a foto dela, o vídeo dela, e ela tava chorando porque ela tinha que trabalhar no outro dia, né? Pela legenda ali, óbvio, não dá para entender o contexto geral da coisa, né? Mas ela tava ali chorando porque ela tinha que ir trabalhar no outro dia às 4 horas da manhã. E aí, enfim, né, tava as duas amigas dela, talvez uma delas era a irmã dela, pelo que eu entendi. E ela tava dando risada, né, dela, porque ela tava chorando e ela tinha que tomar banho ainda, né, já tava tarde da noite, pelo que eu entendi. Ela tinha que tomar banho para no outro dia acordar às 4 horas da manhã. Então, a gente vê três coisas aí, né, gente? A gente vê três coisas aí. Primeira delas, eu vou comentar cada uma dessas coisas aí. Quero passar qual é a minha visão aqui, galera. A minha visão, porque no campo a gente vai aprendendo algumas coisas e algumas outras vão fazendo mais sentido ainda. E aí, a primeira delas é a falta de propósito, né? A falta de valor naquele trabalho ali que ela provavelmente vai executar. Então ela tá muito triste. Segundo, a segunda parte, que a noção de trabalho, né? Que hoje em dia a gente tem percebido que as pessoas elas trabalham com uma finalidade, né? E aí a noção de trabalho se resume a tipo, tenho que ir trabalhar para poder ter dinheiro, né? Para trabalhar. Então, para sobreviver. Então, seria a noção de trabalho dela tá distorcida. E a última, que eu diria até que se você é pai e mãe, assista aqui até o final, até a gente chegar na terceira etapa, né? A terceira reflexão que a gente pode tirar desse vídeo ali, é que hoje nós muitas vezes não estamos criando os nossos filhos para o trabalho. Mas não o trabalho, o mercado de trabalho. Então, assim, entenda essa diferença. Entenda que, por exemplo, aqui no sítio a gente tem os nossos trabalhos, né? Então, a gente chega na vida adulta e aí tem que trabalhar. Então, esse é o entendimento. Então, nós pais devemos ensinar os nossos filhos o valor do trabalho. Então, esse seria o terceiro ponto. Então, enquanto eu esquento a minha água pro café aqui, não sei se vocês já tomaram café, se já estão a caminho do trabalho, se estão aí tomando café para ir lidar com os animais já cedo, se é para ir para a roça, né? Eu sei que tem muita gente aí que acaba nos seguindo aqui, que também pode estar morando no campo aí, e a gente acredita muito que esse aí é um caminho muito saudável para criar sua família, criar seus filhos. Então é o seguinte, galera, o que eu queria falar pra vocês? Deixa eu botar uma água aqui, pra mim tomar uma água. É o seguinte, a gente percebe hoje a falta de propósito nas coisas. Eu já falei isso aqui pra vocês. A maioria que me assiste aqui, a grande maioria, tem um trabalho que normalmente pode ser substituído em menos de uma semana, a pessoa já substituiu ela ali. Então, se você tem esse trabalho, você sente que você é descartável, você
você pode ser trocado a qualquer momento, né? E isso aí, galera, é uma coisa que a gente, quando é adolescente, a gente acha que não. A gente acha que tudo vai durar para sempre, que tudo é eterno e que nós somos únicos e inimaginavelmente superiores a qualquer um que for exercer a nossa atividade. E isso aí é uma coisa, é natural, né, da adolescência para o início da idade adulta. Então quando você vê ali aquela menina ali desesperada, é porque ela é exatamente o contrário disso. Ela é exatamente aquilo de que ela tá indo, ela sabe que ela tá indo para um trabalho bosta e que aquilo não vai somar em nada na vida dela, porque ela não tá vendo ali um sentido para aquilo. Ela tá desesperada. Ela quer ficar em casa. Ela fala, eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa. Né? Por que acontece isso? Porque ela tá ali, né, com uma mentalidade de que é muito mais confortável, faz muito mais sentido para ela ficar em casa do que ela ir pro trabalho dela. Né? Então, assim, a gente já vê isso, que já é uma falta de maturidade, de entender que muitas vezes, mesmo que o seu trabalho seja um trabalho bosta, você tem que fazer ele, você tem que fazer esse trabalho, porque é uma responsabilidade que você acaba adquirindo. Só que isso vai de encontro ao terceiro ponto que eu queria trazer aqui, na condução, né? Muitas vezes dos pais aí, da família, em passar isso para os filhos, sabe? De passar esse entendimento sobre o que é o trabalho de verdade. Só que, na maioria das vezes, hoje, o trabalho, ele é tido como uma coisa de adulto, né? Ele é tido como uma coisa de, tipo assim, não, o seu trabalho, você vai começar a trabalhar o dia que você for adulto, né? Então, assim, você não precisa trabalhar de criança. Então, o que eu queria explicar para vocês? Porque mesmo que ela não tenha um propósito naquele trabalho, mesmo que ela não veja que aquilo ali, tipo, nossa, isso aqui é uma coisa que me satisfaz, é uma coisa que eu vejo que tem sentido, eu vejo que é uma coisa que, pô, eu tô trabalhando em prol da minha família. Ela é uma adolescente ainda, recém saiu das fraldas, e tá ali achando que, né, o trabalho dela vai ser só pra pagar as contas dela, né, pra pagar, sei lá, a internet, a parcela do iPhone, né, comprar uma blusinha nova para sair com as amigas. Então, essa é a noção de trabalho que o adolescente normalmente tem. É que ele vai ser, eu vou trabalhar para pagar as minhas continhas, né? Ele não tá trabalhando para construir uma família, né? Então, e é uma outra coisa que isso se desdobra em outras coisas, do tipo assim, fala, cara, você tá trabalhando só para pagar suas contas? Ou você tá trabalhando porque você quer construir sua família e você quer namorar, e para ter uma namorada ou um namorado você tem que pelo menos conseguir pagar as contas da sua própria casa, né? Então, e hoje não, a gente foi ensinado a que não, namorar é com 12 anos de idade, 13 anos de idade, as crianças já estão namorando. E elas já estão ali, né? Não, a gente já namora, tal, não sei o quê. E aí, pô, mas você tem condição de construir sua família agora? Não, então, tá namorando por quê? Namorar é pra constituir família, namorar não é pra só dar uma tabacada no final do dia, né, pros meninos. Né, a gente já quer aquela coisa, porque eu já sou menino, eu quero pegar. E esse é... Então, assim, todo esse entendimento, que se a gente não começa a construir isso na infância, depois vira fica tudo errado e a gente fica botando a culpa nos outros, porque a sociedade tá perdida, né, e o pai e a mãe estão ali... Então, assim, eu trabalhei desde muito jovem, né? Eu com 11 anos de idade, meu pai tinha uma empresa, eu já fazia ali algumas tentativas de trabalho, né? Eu ia lá, né, trabalhava, fazia algumas coisinhas lá, mas nada muito certo, né? Aquela coisa do tipo assim, começa às 7:30 da manhã, vai até 6 da tarde. Não era isso, a gente vai pegando a noção de trabalho desde pequeno. Né? Então não adianta depois a gente chegar lá na vida adulta e querer, eu já vou falar sobre isso, de querer chegar lá na vida adulta e querer que o ser humano já saia ali, o cara que recém saiu das fraldas já saia trabalhando e sendo o empreendedor, o cara que vai tocar a própria família, a própria vida. Então, essa noção de trabalho, ela deve ser adicionada na vida da criança desde muito nova, desde pequena. Né, para que se entenda, se tenha uma mentalidade de trabalho. Afinal de contas, né, se a gente for entender, a criança,
ela é criança por, sei lá, 10 anos, né? Depois que ela sai de ser bebê, né? Depois dos 3 anos de idade para 4 anos ali, ela deixa de ser bebê. Até 5 anos de idade, a gente costuma dizer que eles são tratados como reis, né? Eles são bebês que estão ali ainda começando a compreender o mundo à sua volta. Dos 5 aos 14 anos, aos 15 anos, ela é uma criança. Então ela passa, né? A gente passa da nossa vida 10 anos sendo criança. Então é lógico que a criança tem que brincar, ela tem que desenvolver suas habilidades, ela tem um monte de coisa ali. Mas principalmente ela tem que ser conduzida à vida adulta. Ela tem que ser conduzida ao entendimento de que você daqui a pouco não vai ser mais criança e você vai ser um adulto. E adultos não são com 20 anos, gente. Adultos são com 15 anos, eles já são adultos. Você querendo ou não, você acreditando ou não, uma criança de 15 anos, ela já vai poder te manipular, ela já vai saber esconder as coisas de você, ela já vai poder te falar só o que ela quer, para que ela consiga o que ela queira. Então, 15 anos já é adulto, mesmo você querendo ou não. 16 anos, ela já tem que ter toda a responsabilidade de um adulto, né? Mesmo que você trate os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos com 15, 16 anos como crianções, eles não são crianções, né? Eles já sabem muito do caráter dele, já está formado. Então, a gente tem que entender isso. E quando a gente fala de que crianças devem aprender a noção do trabalho desde muito cedo, né? É porque você tem que fazer isso desde a infância. Então, uma criança com 7, 8 anos, ela já tem que ter responsabilidades, né? Óbvio, de acordo com o tamanho dela, para que ela possa desenvolver habilidades de trabalho. Vou dar um exemplo do Antônio, que agora que ele completou 7 anos, eu inseri isso como uma atividade, né, dele. Apesar do trabalho já ser uma coisa que quem acompanha os nossos vídeos sabe, que a gente sempre inseriu isso de forma pontual e muitas vezes até na forma de brincadeira. Aí você tem que ser inteligente, você é um adulto, você tem que usar da sua criatividade para conduzir também as crianças para esse lado, né? Então, quando ele completou 7 anos, eu adicionei. Quando ele completou 6 anos, eu dei um canivete para ele, vocês sabem disso. E aí, essas responsabilidades a gente vai adicionando aos poucos de uma forma com que sejam saudáveis e legais para ele, que ele entre nessa ideia. Então, quando eu dei o canivete de 6 anos, eu tive uma conversa com ele sobre a importância daquilo ali e a responsabilidade que aquele canivete traz para ele. E não foi um canivete desse tipo, que nem esse daqui meu, né? Tipo, não foi uma faca desse tipo, foi um canivete pequenininho, esses multifunção, com abridor de lata e régua e coisinhas, né, menores, um multifuncional. Assim, tem uma lâmina pequena, nada muito grande, mas para que ele já entenda a noção, já receba essa responsabilidade, né, de ter algo que já já necessita de muita responsabilidade para aquilo ali. Então você entrega a responsabilidade para poder cobrar, né, maturidade. Então, quando ele completou os 7 anos agora, uma das coisas que ele recebeu foi uma atividade. Eu falei, filho, ó, com 6 anos você ganhou um canivete, né? E isso, você entendeu suas responsabilidades, então é muito legal, muito divertido um canivete, tal. Só que agora você vai ganhar um trabalho. E aí eu passei para ele uma atividade diária, que ele precisa todos os dias debulhar 20 espigas de milho. E 20 espigas de milho, gente, é coisa de que, sei lá, em 15 minutos, 20 minutos ele resolve. É muito rápido, é uma atividade rotineira para ele, só que isso edifica ele. Isso faz com que ele tenha noção de responsabilidade, que ele precisa vir porque as galinhas dependem dele debulhar o milhozinho, né? Então, assim, depois que ele terminou os estudos dele, depois que ele fez a aula dele, depois que ele terminou isso, a segunda responsabilidade que ele tem, depois dos estudos, é o trabalho de debulhar milho. Óbvio que às vezes ele faz outra coisa, às vezes ele esquece, às vezes a gente cobra. Então, assim, a criança, ela... A noção, ela é conduzida pelo adulto. E você vê ali, por exemplo, naquele vídeo, uma menina, né, uma mulher, né, já adulta, que tá lá chorando porque ela tem que acordar às 4 horas da manhã. Então, assim, provavelmente, e tá na legenda que é um estágio aquilo. Então, provavelmente, o que aconteceu com essa menina? Ela nunca teve uma noção de trabalho, é o primeiro trabalho dela, é um estágio, ela não quer acordar para ir trabalhar, né? E aí a gente está falando de um trabalho
que muitas vezes ele é um trabalho bosta mesmo, e eu falo isso porque tem coisas que a gente faz que são não servem de nada, né? São atividades que foram criadas porque alguém tem que fazer aquilo. Então, assim, não tem nada de nobre naquilo ali, né? Não tem nada de tipo assim, cara, isso aqui é uma coisa essencial, a minha vida é, sei lá, né? Ver se tem vírgulas aqui nesse negócio aqui. Então, é isso. Não adianta a gente querer deixar pomposo um negócio, às vezes, que muitas vezes não faz, né? Não tem sentido nenhum. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essas pessoas que não tem sentido naquilo ali e ficam correndo atrás da roda do hamster, é porque realmente não faz sentido, não tem um propósito naquilo ali. Então, mesmo que a gente queira adicionar valor àquilo, aquilo não tem valor, e a gente sente isso. Você sabe quando tem alguém que está te valorizando, né? Quando tem alguém que você tem um apreço muito grande e ela te valoriza de volta, e você pensa assim, caramba, olha só, estou sendo valorizada por essa pessoa aqui. Ou quando você está sendo... estão te desdenhando, estão te diminuindo, estão se importando pouco contigo. Então tu percebe isso. E alguns trabalhos muitas vezes são assim. Então, o que acontece? O que acontece? Se a gente não adicionar na vida dos nossos filhos a noção de trabalho desde sempre, acontece isso. Acontece que eles vão ficar adultos e não vão conseguir entender o valor disso. E uma das coisas que faz com que a gente possa fazer isso da melhor forma possível é estando no campo. Estando perto dos nossos filhos e tendo trabalho que de fato seja relevante, cara. Então, assim, uma das coisas que eu comentei, inclusive na imersão que a gente fez, e esse é um dos pilares da comunidade que a gente está criando, que é essa questão do empreendedorismo e do trabalho, né? O empreendedorismo, muitos de vocês, é muito natural que a gente entenda o que é empreender, né? Mesmo que às vezes de uma forma meio só uma imagem na cabeça, né? Aquela coisa, quando eu falo empreender, você já vê ali um homem, uma mulher começando um negócio, né? Tentando iniciar uma empresa, né? Começando a fazer alguma coisa que esteja começando, né? Então, empreender, normalmente vem essa mentalidade na nossa cabeça. E o trabalho, muitas vezes, ele não necessariamente ele é empreender, né? O trabalho de você construir um móvel, por exemplo, o trabalho de você fazer uma cerca, o trabalho de você construir uma casa, o trabalho de você prestar um serviço, ele não necessariamente é empreender na sua origem, né? Mas sim de trabalho. E quando a gente tem um trabalho que ele não consegue ser percebido pelos nossos filhos, quando a gente tem um trabalho de tipo assim, o papai tá indo trabalhar para pagar as contas, certo? E aí você sai de casa, o seu filho não te vê, a sua família, né? As crianças não veem o que você tá saindo para fazer, e você passa o dia fazendo, e aí você volta no dia e fala, papai trabalhou hoje o dia inteiro, e aí agora o papai pode pagar as contas, né? Então, assim, você está criando ali na mentalidade dos seus filhos uma noção de que trabalha para pagar as contas. Então, se eu não tiver contas, eu não preciso trabalhar, né? Então, agora, o que seria o ideal? O que seria a gente trazer para a realidade? É que o trabalho, ele faz parte da vida. Sem trabalho não acontece nada. Sem trabalho, tudo vira, tipo, um motivo para mim não trabalhar, né? Porque se o trabalho não faz sentido, se o trabalho não faz parte da minha vida, por que é que eu preciso trabalhar? Então, é muito mais, o trabalho ele é muito mais do que pagar contas. E quando a gente transparece isso, né? Quando a gente mora no campo, quando a gente tem um estilo de vida que seja, que tenha um trabalho real. E o que é um trabalho real? É um trabalho que as pessoas consigam, os seus filhos consigam observar aquilo e entender aquilo, seja muito fácil de compreender, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém que tem um trabalho eu sempre dou esse exemplo, de analista de crédito, né?
um trabalho de analista de crédito. Como é que se explica para uma criança de 7 anos de idade o que é analista de crédito? Eu não tô dizendo, não tô diminuindo quem é analista de crédito, não é isso. Eu só tô dando um exemplo de como é que se explica para uma criança de 7 anos de idade o que é analista de crédito. Papai é analista de crédito, entendeu, filho? Pai aqui é gerente de investimentos. Como é que eu faço isso? Não dá pra fazer isso, é difícil de fazer isso. A criança não vai entender, ela vai até concordar, você vai explicar ali algumas coisas e ela vai, entendi, pai cuida de alguma coisa aqui, né? Tem a ver com investimentos, tem a ver com grana, sei lá o quê. Então, assim, quando você faz isso com a criança, quando o seu trabalho, ela não consegue compreender ou tentar copiar, né? Uma criança, imagina só, você explica isso pra ela e ela senta, daí ela vai pegar e vai fazer de conta que tá no computador ali, tipo, tô imitando aqui. Então, assim, eu sei isso porque o meu trabalho de edição de vídeo, por exemplo, ele até entende o que é um vídeo, porque o Antônio, ele vê a gente gravando, ele vê eu editando, ele consegue ver. Mas é um trabalho que, né, tipo, não, isso é um trabalho, é uma coisa estranha pra ele, né? Ele não consegue ver, aquilo não se transforma efetivamente numa coisa concreta. Então, quando a gente tem essas noções de trabalho que as crianças não conseguem visualizar, elas não conseguem tentar copiar, elas não conseguem ver que aquilo é uma atividade manual, alguma coisa que eu possa reproduzir, eu possa tentar imitar o meu pai, o negócio acaba sendo meio abstrato. Então, quando a gente tem uma vida no campo, e entendam o que eu tô falando pra vocês, gente, entendam. Quando a gente tá falando de uma vida no campo, a gente tá falando de trabalhos reais. Né? A gente tá falando de roçar, a gente tá falando de plantar, a gente tá falando de construir, a gente tá falando de cuidar, a gente tá falando de plantar, a gente tá falando de colher, a gente tá falando de preparar as coisas, a gente tá falando... É real, né? Vocês conseguem compreender isso, né? Eu não preciso explicar pra vocês que essas atividades, elas são físicas, elas são reais, elas acontecem, né? Ela tá de um jeito, daí você faz alguma coisa e depois tá de outro jeito, e aquilo faz um sentido, né? Que daqui a 3-4 dias, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui 6 meses, ou daqui um ano, existe um resultado visível, palpável, que a criança pode participar daquilo contigo. Então, assim, isso é uma coisa que se você não consegue entender isso, né, você tem que ver o que está acontecendo com o seu cérebro aí, que você não consegue entender que uma atividade no campo, né, ela é muito mais palpável, ela é muito mais transformadora. E quando você faz essas atividades com a criança, né, acaba que isso se torna mais... Ela compreende melhor isso, ela vê essa transformação e isso faz com que ela queira copiar isso. E ela vê que, peraí, então isso aqui, ou se eu fizer, eu faço isso. O resultado disso é isso, entendeu? Então existe, né, quando você planta alguma coisa, quando você planta uma mandioca, você plantou a mandioca, no começo a criança não vai entender direito, ela vai, mas plantou uma mandioca, que troço, o negócio vai nascer aí? Ela não entende. Passam-se algumas semanas e tem um broto. E aí você vai lá, vai dar uma capinada, vai dar uma cuidada. E aí a criança, caramba, olha aqui, deu um broto, que fantástico, olha que coisa maravilhosa. Meu pai que plantou isso, foi eu que plantei com meu pai, foi eu que plantei com a minha mãe. Eu vi a mandioca saindo da terra agora, né? E aí você, caramba, que legal, tem mandioca. E aí a mandioca daqui a pouco vai estar maior. E ele fala assim, cara, olha o tamanho que tá isso aqui. Entendeu? E aí a gente vai lá, isso acontece aqui com a gente. Por isso que eu tô falando pra você, não é uma teoria isso. Isso acontece, a gente vê essa transformação na criança. E aí você vê que ela, um negócio... E a gente adulto também, porque eu não tive isso quando era pequeno, então eu fico de cara. Eu falo, meu Deus, olha o tamanho que tá o negócio, nem parece que eu plantei isso. E aí a mandioca tá grande. E aí a criança viu. E ela fala, caramba, olha só o tamanho dessa mandioca. E daqui a pouco, passa-se um ano, a mandioca vai estar grandona, você vai lá colher a mandioca. Então, assim, foi um trabalho de 1 ano, cara, que ela acompanhou desde o plantio ao crescimento, ao cuidado, a tá ali cuidando do negócio até você colher. E aí você colhe e você cria na imaginação da criança a recompensa pelo trabalho real, sem a necessidade de você fazê-la entender a importância do trabalho com teorias, ou ensinamentos, ou não sei o que, ou ficar lá simulando lá na escolinha que você vai fazer um trabalhinho para não sei o que. Tipo, não é necessário isso, porque na vida real ela vivenciou isso.
E ela vai entender, e foi um ciclo, foi um amadurecimento, não foi um negócio tipo assim, ó, senta aqui que eu vou te explicar. Se você plantar, filha, a mandioca vai crescer, e se você ela crescer, você vai comer, você vai ter comida na sua mesa, entendeu? Ele vai dizer, entendi, pai. Então assim, você não criou nada, você só falou pra criança, você entrou aqui e saiu aqui. Agora, quando ela vivencia, quando ela experimenta, quando ela vê que o pai e a mãe dela estiveram ali, colocaram a mão, cuidaram, o negócio cresceu, e aquilo deu frutos e ela percebeu a importância disso, você não vai precisar ter uma conversa sobre isso com ela. Só que também não basta uma vez, isso tem que fazer parte da vida. Ela vai ver se repetir estes ciclos. E não só, por exemplo, não plantar uma mandioca. Isso tem a ver também com um trabalho que todos os dias tem que ir lá cuidar dos animais, e os animais você vai alimentá-los e eles vão produzir os ovos enfim, e gera um ciclo que é uma espiral que é positiva na mentalidade da criança. Então, assim, não adianta daí a gente chegar agora com uma criança com 18 anos, né? Uma criança que passou a vida inteira só estudando e só brincando, e aí quando ela chega lá na vida adulta, ela acha que ela vai entrar na faculdade, e aí ela não trabalha, então ela fica fazendo faculdade, e aí ela com seus 22 anos, 23 anos de idade, ela nunca trabalhou na vida, está terminando a faculdade e vai começar um estágio. E aí ela vai começar um estágiozinho. E aí ela trabalha por alguns dias, algumas semanas, alguns meses, talvez um ano ou dois, e acha que aquilo ali, mas eu tenho um chefe muito chato, o meu chefe ele é opressor, o meu chefe ele exige demais de mim, esse trabalho está me sugando, mas eu não consigo lidar com isso porque, eu gostaria de ter uma vida mais simples, né, porque eu gostaria de poder ficar em casa. E aí você cria essas. E aí não é o problema do trabalho em si, porque todo trabalho ele vai ter a sua parte maçante, a sua parte chata, a sua parte que você não quer fazer, porque é a parte chata, todo trabalho tem a parte chata. E todo trabalho ele vai ter alguém te cobrando por aquilo, mesmo que seja você mesmo. De pensando, cara, se eu não cuidar da minha mandioca, eu vou perder a minha mandioca, então eu preciso cuidar dela, eu preciso fazer as coisas. Então, esse trabalho, né, que quando a gente chega lá na vida adulta, se a gente nunca teve isso inserido na nossa vida, a gente tem hoje, né, adultos com seus 20 e poucos anos, frustrados, deprimidos, ansiosos, com síndrome do pânico, né, porque chegaram na hora de trabalhar e não tiveram esse ensinamento do que é trabalho, não tiveram essa base. E aí a gente vê um mundo de gente querendo ter o meu horário próprio, que eu posso fazer isso aqui dentro de um emprego. E o emprego não é isso. Porque você não recebeu a base para ter um emprego, entendeu? Então você quer o emprego, você quer a estabilidade, você quer o dinheiro, mas você não tem maturidade para isso. Você ainda é uma criança que está com o seu lado de trabalho preso aos seus 12 anos de idade, aos seus 13 anos de idade, da qual você devia ter sido amadurecido lá atrás. Então, você vê que hoje, né, a grande parte das pessoas que estão ansiosas, estão deprimidas, estão depressivas, é por conta da falta de sentido do trabalho que elas têm, do fato de que elas não entenderam para que serve o trabalho, e aí elas trabalham porque elas têm que pagar as contas, então elas não são burras, elas precisam pagar as contas delas, e aí esse entendimento de trabalho foi deixado pelo caminho, né? Então, se não teve alguém ali ajudando nesse entendimento sobre o que é o trabalho, e aí você tem aí adultos ansiosos, deprimidos e todos os problemas com transtorno de déficit de atenção, com não sei o que, com todo tipo de transtorno, porque não tem sentido naquilo que eles estão fazendo e eles não amadureceram. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que o teu trabalho ele seja um trabalho ruim, se você entender que aquilo faz parte de alguma coisa que vai te levar para algum lugar, ele vai ser um trabalho melhor. E não necessariamente aquele trabalho, tipo, agora eu tenho que achar o meu trabalho de propósito na vida. Não. O propósito da sua vida vai ser sua família, vai ser Deus, vai ser o seu trabalho, e não o trabalho em si, mas o porquê do trabalho. Porque o trabalho vai prover para sua família. Né? Você vai prover muito além disso. Você vai trabalhar para poder prover momentos para sua família, que você vai poder ficar com eles, que você vai poder estar presente com eles, você vai poder, né, ter do seu lado de espiritualidade, que você vai poder, né, nos finais de semana ter esse momento com a sua família. Então, assim, se você não trabalhar para isso, né, fica sem sentido. Eu vou trabalhar para quê? Para pagar boleto? Né? E aí você não quer... As pessoas não querem construir família, elas querem viver na eterna adolescência, elas querem viver eternamente usufruindo dos prazeres da vida.
E aí elas não, não, mas pra mim tanto faz também, então, e aí não entende essa dinâmica de família, de construção, de legado, né? Então, aí qualquer lugar serve. Então, assim, não basta a gente achar que o trabalho, ele só é trabalho para pagar a conta. E aí você vê aquilo que eu tava falando, você vê adultos, né, que hoje chegaram na vida adulta que não tem o porquê de trabalhar. Vou trabalhar para pagar a conta, vou trabalhar para viajar para Europa, vou trabalhar para, sei lá, trocar de carro. E aí isso fica muito vazio. E até certo ponto, isso faz sentido. Até certo ponto, ai que legal, eu vou trabalhar aqui para não sei o quê. Mas daqui a pouco você entra nesse ciclo, que você chega, você vai amadurecer e fala, cara, para que eu tô fazendo isso? E aí você começa a bater sensações na sua vida de que não fazem sentido. E aí você é obrigado a trabalhar para continuar pagando as suas contas, mas aquilo não faz sentido, porque você colocou o seu trabalho em primeiro lugar, né? Então assim, você trabalha porque você tem que trabalhar, e isso é o propósito de vida, é trabalhar. Trabalhar para pagar conta, para comprar coisa. Então assim, aí a gente entra nesse ciclo. Por isso que eu digo que se você consegue inserir na vida da criança isso, que o trabalho ele é mais do que pagar contas, se você entende, faz os seus filhos entenderem que lá atrás eles vão começar eles têm que plantar lá para cuidar, para no futuro colher, isso é a noção do trabalho. É a colheita, né? Você vai para um dia colher, mesmo que não seja você. Olha só, olha que profundo isso. Você planta, mesmo que você não vá colher, você planta. Certo? Hoje eu planto uma árvore para que daqui a 3, 4 anos alguém vá comer frutos daquela árvore. Entende? Então assim, esse é o sentido da coisa. Que se a gente não entender que plantar... O exemplo de plantar uma árvore é sensacional, porque você planta uma árvore para que alguém coma este fruto depois. Né? Então assim, esses dias atrás eu vi um vídeo de um senhorzinho plantando uma árvore. Mas o cara tava na capa da gaita já devia ter, sei lá, seus 90 anos, e ele lá plantando uma árvore e tal. E eu inclusive comentei com a Dai, eu falei assim, amor, olha só, esse cara tá plantando uma árvore, ele tá plantando uma frutífera, que é quase que 90% de certeza que ele não vai comer os frutos daquela árvore ali. Ele não vai, cara. Ele tá plantando uma árvore para alguém que vai comer aquele fruto. Olha só. E olha o nível de maturidade do velho, né? Que ele tá plantando um negócio que ele não vai comer. Vocês entendem isso? Vocês conseguem alcançar isso? Se não existisse, cara, se não existisse uma fé ali, uma espiritualidade do cara bem resolvida, de entender o que ele está fazendo sobre a Terra, ele não faria aquilo. Não teria o porquê dele fazer isso. Entende? Não teria o porquê dele fazer isso. Por que um senhor de 90 anos de idade planta uma árvore? Porque se a gente pensar só na gente, não faz sentido, não tem porquê, cara. Eu vou sair, eu vou roubar as coisas dos outros porque eu quero isso de imediato. E o que faz com que eu não roube as coisas dos outros? Só é uma política social? É só isso, então? Não. Existe uma coisa dentro da gente que a gente sabe que isso não é certo. Que isso não se deve. Então, assim, o entendimento sobre o trabalho, sobre a vida, ele é muito mais do que isso. Ele vai muito além do pagar as contas. Então, e aí a gente tem hoje adolescentes. A gente tem adolescentes que ainda, mesmo com o avançar da idade, nos seus 30, 40 anos de idade, que ainda são adolescentes, que ainda não entenderam o que é construir uma família, o que é construir um legado, construir algo que vai ficar. E essa história aí de plantar uma árvore é um dos maiores exemplos, entendeu? Então, aí, o prazer de plantar e colher é algo que vai de agrado com a vontade de Deus. É isso, galera. Então, assim, se você não tiver o seu lado, sua espiritualidade bem resolvida, nada faz sentido daí. Daí não tem nem porquê. Tô quase indo pro meu sítio, tudo pronto. Legal, é isso. Sabe, buscar essa essência de verdade, né, no trabalho, ele é fundamental. A Daia tá aí, ó, exatamente, né, amor?
Então, e isso não vale só para atividades que eu estou dando mais exemplos de trabalhos manuais de homem, mas o trabalho de cuidado com a casa, o trabalho de você servir o seu próprio lar, né, é uma das coisas mais incríveis que tem. E isso é uma atividade predominantemente das mulheres, né? Que elas têm a doçura, elas têm ali aquela coisa que o homem não consegue ter na sua essência. O cara pode até tentar, né? A gente tenta ter os olhos e as mãos com cuidado, às vezes, pelas coisas do lar, pelas coisas que a gente quer fazer, né? Mas a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Ela tem esse amor, esse aconchego, né? Que só a mulher pode trazer. Então, as atividades do lar, quando a gente vê isso sendo construído, né? É muito gratificante. João, eu e minha esposa moramos em Portugal. Compramos uma encosta de uma montanha. Estamos nos inspirando em você. É isso aí, Caio. Pisa fundo, pisa fundo e tenha um plano, hein? Tenha um plano. Entendeu? Não basta só comprar a propriedade. Se estruture bem, pense o que você vai fazer lá, pensa como você vai progredir naquela propriedade, né? Então, buscar autossuficiência. Hoje, a gente tem muitas ferramentas para fazer com que a gente consiga fazer essa transição da melhor forma possível. Então, essas noções de trabalho, elas são, principalmente para as crianças e para as famílias, elas são essenciais na construção de longo prazo. Então, tenha em vista isso, mas não esqueça do trabalho de curto prazo também, que ele é fundamental. Então, eu dedico aqui boa parte do meu dia para as atividades de curto prazo também. Então, assim, eu penso longo prazo, mas faço agora. Então, essa é a sacada. Esse aí é o que a gente não pode perder de vista. Tá bom? Gente, falei e tenho dito. Cuidem dos seus, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou botar agora aqui o meu shortinho de pedalar. E vamos pedalar. Porque já é 6 e pouco, né? Que hora é agora? 6:10 já. Beleza? Vamos lá. Bora lá, galera. Bora lá que o dia tá só começando. Tá bom? Valeu. Cuidem dos seus. Terça-feira. E a gente se vê amanhã. Fui!